50 verbos mais usados, mais frequentes do francês. Então, nessa aula completíssima, a gente separou 50 verbos do francês que a gente julga mais importantes para você que está começando o aprendizado. Atenção, a gente não vai dar só a lista de verbos, a gente não vai entrar aqui em conjugação verbal. O que a gente vai te mostrar aqui são exemplos concretos desses verbos, como eles são usados na vida real, tá? Até porque para conjugação de verbo você não precisa de vídeo no YouTube, basta ir aí nos sites de conjugação na internet e você vê isso, tá? Então a gente não recomenda que você vá decorar a lista de verbo e nem decorar a conjugação. Fica com a gente aqui para você ver tudo concreto. Aujourd'hui, tu vas augmenter ton vocabulaire. Hoje você vai aumentar seu vocabulário. C'est parti! Allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei do zero e hoje sou fluente em francês. Bonjour, je suis Emile, je suis français e eu vou te dar dicas que sou nativo francês como eu, poder te dar sobre a língua e cultura francesas e você está no canal maravilhoso Afrancesados para aprender o francês da vida real, le français de la vie réelle. Se você é novo, não esqueça de se inscrever clicando no botão vermelho e também ativar o sininho para receber todos os novos vídeos. Então vamos lá para o nosso primeiríssimo verbo. Le verbe être. Le verbe être. Talvez o mais usado de todos. Então o verbo être, presta atenção nesta pronúncia. A gente não pronuncia o E no final, tá? Être. Être acaba no R. Então, être. E ele significa ser ou estar em francês. Então a gente tem dois verbos em português. No francês só tem um. Por exemplo, Je suis Roberta. Je suis Roberta. Eu falei isso no início do vídeo, né? Significa eu sou Roberta. É uma maneira super simples de você se apresentar. Je suis e seu nome. je suis Emile. Je suis Emile. Então você vai usar para falar do seu nome. O que mais, Roberta? Você também pode usar para falar da sua profissão, esse verbo. Então, je suis professeur. Je suis professeur. Eu sou professor. Aqui do outro lado você tem que treinar também, hein? Fazer preencher as lacunas. Je suis. Seu nome. Je suis. Sua profissão. Profissão. Vamos lá. O verbo eita, quase que não sai aqui. O verbo être, ele também é usado em várias expressões com se, tá? C'est génial. C'est génial. C'est super. Então, c'est génial significa isso é genial, isso é muito legal. É tipo como quem diz assim, que massa, que legal. A gente diz c'est génial ou c'est super. E existem muitas expressões, tá? Com esse C no início. Então, o être também é muito usado nesse tipo de contexto. Então, se você quer dizer que legal, fala aí, c'est génial. C'est super. C'est super. Boa. Vamos agora para o nosso segundo verbo. O segundo verbo é o verbo avoir. Avoir. Ter em francês. Então, assim como em português, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente se confronta com o verbo avoir é para dizer, por exemplo, sua idade, ou se você tem filhos, né? Por exemplo... Il a 3 enfants. Il a 3 enfants. Ele tem 3 filhos. Ele tem 3 filhos, tá? Então, il a 3 enfants. Presta atenção que muita gente diz, não, mas enfant não significa criança, ele tem 3 crianças. Então, quer dizer que eu tô falando de filhos crianças, né? Se meu filho for adulto ou adolescente, como é que eu digo? Fala assim também, tá? Il a 3 enfants. J'ai 3 enfants. Pode anotar aí, eu acho que com G. J'ai 3 enfants. Qualquer que seja a idade do seu filho, você vai chamar o seu filho de enfant, tá? Para pai e mãe, os filhos são sempre crianças, não dizem isso. Usando o G também, você pode falar da sua idade. J'ai 32 ans. J'ai 32 ans. É verdade. J'ai 32 ans. Eu tenho 32 anos. Então, G, presta atenção nesta pronúncia, tá? Vai ser o J apóstrofo AI, significa eu tenho. J'ai. Porque muita gente confunde com a pronúncia de eu, né? O pronome eu em francês. Je, eu, j'ai, eu tenho. Então, eu tenho, você pode fazer sorriso, tá? G, isso significa eu tenho.
E para falar eu, a boca é bem fechada. Je. Je. Essa é a diferença. E Último o verbo exemplo. avoir também ele é usado como auxiliar no passé composé. Não é para decorar regra, tá? É só que o passado em francês é um passado composto, que é usado majoritariamente com esse auxiliar, que é o verbo avoir, e algumas vezes também com o verbo être, que a gente já viu. Então, por isso que eles são os dois verbos mais utilizados na língua francesa. Exemplo aqui. J'ai fait les courses. J'ai fait les courses. J'ai fait les courses. Isso significa eu fiz as compras. Então, esse verbo avoir aqui, ele não tem um significado de ter. Ele está aqui só para dizer que o verbo está no passado, digamos assim. Então, j'ai fait significa eu fiz. Já sei que tem gente que vai perguntar, mas eu já ouvi algumas pessoas falando j'ai fait, com o som mais aberto. Tá incorreto? Não tá. Depende da região da França. Em alguns lugares vai falar mais fechado, j'ai fait. Em outros lugares vai falar mais aberto. J'ai fait. Eles podem falar mais aberto ou mais fechado. Escolhe como você quer falar. Vamos lá com o terceiro verbo muito importante para sobreviver. Manger. Manger, comer. Manger. Manger. Por exemplo, je mange souvent tard. Je mange souvent tard. Isso significa eu como, je mange. Souvent significa frequentemente. Anota esta palavra porque ela não se parece com o que a gente fala em português e às vezes a gente se embanana para usar ela. Então, je mange souvent, frequentemente, tard. Tarde. Mas você não vai pronunciar o D no final. Je mange souvent tard. Voltando no nosso verbo, ER no final de um verbo se pronuncia E. Manger. Manger. Tá bom? Então, nosso exemplo aqui, je mange souvent tard, significa eu como frequentemente tarde. Ou seja, que você é aquela pessoa que vai jantar 9 horas da noite, né? Eu manjo, meu Deus do céu. Outro exemplo, tu veux manger une pomme? Tu veux manger une pomme? Tu veux manger une pomme? Você quer comer uma maçã? Tu veux manger une pomme, tá? Aqui, você quer comer uma maçã? Muito simples. Como em português, super simples, a forma que a gente faz a frase em francês é igualzinha em português. Só lembrar que ER no final, um verbo é E. Manger. Vamos lá, próximo verbo, aller. 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 Muito frequente porque é o verbo ir em francês. Vamos lá, um exemplo, a gente fala todo o começo de vídeo, vamos ver aqui quem presta atenção. C'est parti, allons-y. Allons-y vem do verbo aller. Allons-y significa vamos nessa, tá? Vamos lá. A gente pode usar tanto para falar allons-y, sei lá, alguém te convidou para ir à praia, tá? Te convidou, você vai, allons-y, beleza, vamos para onde? Para a praia. Como pode ser como a gente falou aqui no verbo. Allons-y significa vamos nessa, vamos entrar no conteúdo. É uma expressão, vira uma expressão. Allons-y. Outro exemplo, je vais à la plage. Roberta falou, eu vou para a praia. Je vais à la plage em francês. Je vais. Eu vou, tá? Então até parece um pouco com português. Eu vou à praia. Je vais à la plage. Presta atenção porque quando a gente usa realmente o verbo ir no sentido de ir, ele vai ser sempre depois com o a. Então vai ser sempre je vais à la plage, tá? Je vais au cinéma, por exemplo. Aqui porque cinema é masculino. Então vai ser eu vou ao cinema. Je vais au cinéma, tá? Je vais au cinéma. Je vais au cinéma. Então não esquecer este azinho que vem depois desse verbo. Outro exemplo, je vais acheter mes billets. Je vais acheter mes billets. Eu vou comprar meus tickets. Por exemplo, aqui pode ser o seu ticket, a sua passagem de avião, a sua passagem de trem. Pode ser também, sei lá, enfim, billet do cinema, né? O bilhete do cinema. Então, billet pode ser usado para várias coisas. Então, aqui, o verbo aller, ele está usado nessa estrutura aqui, que é do futuro próximo, como em português. Um futuro de que algo vai acontecer em breve. Eu vou abrir meu computador agora para comprar minha passagem de trem. É muito simples. Quando você pensa eu vou comprar em francês, je vais acheter, je vais manger. A gente já viu manger, comer.
Je vais manger. Je vais manger mes billets, não. Não, je vais manger mes pommes. Je vais manger Vou comer minhas maçãs. Vou comer minhas maçãs. Então, Boa. o verbo aller é muito usado também neste tipo de estrutura. Vamos lá. A gente viu comer, agora beber em francês, boire. 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 Não vai pronunciar o E no final. Boire. O I tem o som do bois. Boire. Boire. Por exemplo, quem é da turminha do café aí, eu não sou, mas tem Eu. gente que é. Eu. Tu veux boire un café? Tu veux boire un café? Você quer beber um café? Você quer beber um café? Muito simples. Tu veux boire un café? Tu veux boire un café? Presta atenção aqui, café não é aberto café, é café. Café. Tu veux boire un thé? Um chá? Quem do time do chá? Eu sou do time do chá. Tu veux boire un thé? Tu veux boire un thé? Próximo verbo, connaître. Connaître. Conhecer. Connaître. Connaître. Da mesma forma, olha, presta atenção aqui, tá? O AI em francês vai ter um som de E, neste caso, connaît, e aqui no final a gente não vai pronunciar o E. Então, connaître. Connaître. Vai terminar a pronúncia aqui no R. No início é normal você ficar com dor de garganta ou não conseguir sair o R enrolado, como é em português, connaître. É normal. Treina esse R e uma hora ele vai chegar e não abaixa o braço até conseguir falar esse R sem ficar, ai meu Deus, é muito difícil, eu não consigo, porque é normal ter essa dificuldade no início, tá? Vamos lá dar alguns exemplos mais simples sem o R. Je la connais. Je la connais. Eu a conheço. Je la connais. Eu a conheço. Eu a conheço. Je la connais. Então, quando eu digo conheço, não tem o R. Então, é mais fácil. Je la connais. Connais. Il ne connaît pas la réponse. Il ne connaît pas la réponse. Ele não conhece a resposta. Com o ne pas, com o sanduichinho para fazer a negação em francês. Então, il ne connaît pas la réponse. Ele não conhece a resposta. É assim que a gente fala quando alguém não sabe a resposta de alguma pergunta que a gente fala. A gente não diz ele não sabe a resposta em francês. A gente fala ele não conhece a resposta. Então, presta atenção, isso é realmente uma forma muito francesa de falar, tá? Il ne connaît pas la réponse. Super. Próximo verbo, devoir. Devoir. Devoir, que significa dever. Dever. Tá? Então, presta atenção, de é fechado, tá? De, faz a boca do O e fala e. Então, de. E depois, voir. Não é devoir, tá? É devoir. fechado. Devoir. Devoir. Um exemplo, vous devez passer le contrôle de passeport. Vous devez passer le contrôle de passeport. Você deve passar o controle de passaporte. O que isso significa? Quer dizer, você tem que passar pelo controle de passaporte, tá? Eles vão controlar. Vous devez passer par, a gente pode também acrescentar esse par. Vous devez passer par le contrôle de passeport. É Você opcional. tem que passar pelo controle de passaporte, tá? Então, vous devez, você deve. Aqui, o vous, tá? Ele é usado de maneira formal, quando você está falando com uma pessoa que você não conhece, ou também como voz, como se você estivesse falando com um grupo de pessoas, tá? Vous devez passer le contrôle de passeport. Ótimo. Passeport. A gente não fala o E que tem no meio, tá? Passeport. 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 Com EO seria je dois. Je dois manger. Mais uma vez. Je dois manger. Estou com fome. Je dois manger. Eu devo comer. Je dois manger. Ou talvez seja a sua hora, né? Você está Minha hora. acabando lá o momento da sua pausa no trabalho. Je dois manger. Je dois manger. Vamos lá com o próximo verbo. Dizer. Em francês, dire. 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 Então, mais uma vez, a gente não vai pronunciar o E no final. E presta atenção que em francês o D não é chiado, tá? Eu digo até que o D e o T no francês são pernambucanos como eu. Você vai falar dire, tá? Ele não é dire, ele é dire. 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 Vamos lá com um exemplo conjugado. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Isso significa o que você disse.
Então, essa frase é muito importante para você que está começando o aprendizado, porque quando alguém fala em francês, existem grandes probabilidades que você não entenda. A pessoa falou muito rápido, a pessoa usou um vocabulário que você não entende, então basta falar essa frase. Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous dit? Qu'avez-vous Ótimo. dit? O que você disse? E aí a pessoa vai entender que ela precisa repetir para você. Muito útil. Próximo verbo, o verbo escrever em francês, écrire. Écrire. Écrire, novamente não pronuncia o E no final. Pouvez-vous l'écrire? Mais uma frase útil. Pouvez-vous l'écrire? Pouvez-vous l'écrire? Você pode escrevê-lo? Escrevê-lo o quê? É a mesma coisa. Se tem alguém ali falando com você em francês que você não entendeu, sei lá, no Skype, numa ligação que você tá, ou na vida real, você tá conversando com alguém tentando comprar, a pessoa falou uma coisa, ela repetiu, não teve jeito de você entender, faz essa pergunta. Pouvez-vous l'écrire? Você pode escrevê-lo? Aí a pessoa vai colocar num papel e existe uma maior possibilidade de você conseguir se comunicar com aquela pessoa. Não tem vergonha, tá? De pedir esse tipo de coisa, porque é natural, realmente. Quando a gente está aprendendo uma língua, dá essas travadas. A gente precisa, às vezes, dessa forcinha para o início da comunicação começar a rolar. Ok, um outro exemplo. J'écris tous les jours. J'écris tous les jours. Hein? Conjugado dessa vez. J'écris tous les jours. Eu escrevo todos os dias. Eu escrevo todos os dias. Vamos lá com o nosso Tous les jours. décimo verbo. O verbo fazer. Faire. Faire. Precisa saber esse verbo faire. Faire. Fazer. Faire. Então, de novo, não pronuncia o E no final. Aí tem som de E. Faire. Faire. Por exemplo, je fais la vaisselle en soirée. Je fais la vaisselle en soirée. Je fais la vaisselle en soirée significa eu lavo os pratos durante a noite. Então, aqui a gente tem uma expressão, tá, francesa, que é faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Que Faire significa- la vaisselle. Que significa lavar a louça, lavar os pratos, tá? Então, aqui, essa expressão ela está conjugada. Je fais la vaisselle en soirée. Eu lavo os pratos durante a noite. tá? Perfeito. Que não é verdade, que ainda bem a gente tem a sorte de ter uma Graças máquina a que Deus. faz a Valeu os vaisselle pra gente. robôs. O verbo falloir agora. O verbo falloir. Falloir é um verbo muito interessante, porque ele significa precisar, tá? Mas ele é conjugado de uma forma, às vezes a pessoa fica, ai meu Deus, socorro, mas você vai aprender ele num bloco. Então, fica de olho agora. Il faut, desculpa. Il faut étudier tous les jours pour progresser. Il faut étudier tous les jours pour progresser. Il faut étudier tous les jours pour progresser. Então, você pode ou não fazer a liaison, tá? Que ele falou, il faut étudier ou il faut étudier. Você pode escolher. Então, aqui a gente tem esse bloco que é il faut, que significa é preciso, é necessário. Pega esse bloco e escreve exemplos com ele. O bloco il faut mais o verbo no infinitivo. Infinitivo. Aqui estudar. É necessário estudar todos os dias para Progredir. Mais um verbo. Progredir. Progresser. Il faut. A-U em francês tem o som do O. E o T é mudo. Faut. Então, il faut étudier tous les jours pour progresser. Você pode dizer, il faut manger maintenant. É preciso comer agora, porque está acabando já a minha pausa do midi. Uhum. Tá acabando a minha pausa de almoço, do trabalho. Il faut étudier Tous les jours pour progresser. Então, il faut significa é necessário, é preciso. Finir. Acabar. Le film est fini, por exemplo. Le film est fini. O filme acabou. Le film est fini. Muito fácil esse, né? Vamos lá, próximo verbo. Mettre. Mettre. Colocar. Colocar. Então, mettre, tá? Não vai pronunciar novamente esse E no final. Então, esse R é bem gutural. E esse verbo mettre é muito usado. Durante muito tempo eu fugi dele, porque é um verbo que tem essa pronúncia meio complicada. E às vezes na minha cabeça eu achava que talvez ele tivesse uma conotação meio estranha, né? Como em português, que a gente fala meter, não é uma forma muito educada, ao menos em português do Brasil, de falar isso. Mas não é, tá? No francês, mettre significa simplesmente
colocar. Então é um verbo que é muito usado. Por exemplo, il a mis ses chaussettes à l'envers. Il a mis ses chaussettes à l'envers. Quer dizer, ele colocou suas meias, chaussette significa meias, ele colocou suas meias Ao contrário. À l'envers. À l'envers. Então, mettre significa colocar. Colocar. Perfeito. O verbo agora é partir. Partir. Partir, que significa a mesma coisa que português, é partir mesmo, é ir embora. Por exemplo, on part en vacances demain. On part en vacances demain. A gente sai de férias amanhã. Então, em francês, eles não usam sair de férias, eles usam partir en vacances. Partir en vacances. Sair, viajar de férias, tá? On part en vacances demain. Então, presta atenção. Às vezes, até mesmo que a pessoa não vá viajar, ele vai dizer partir en vacances, porque ela está saindo do trabalho de férias, né? Então, é partir en vacances. É essa expressão, anota aí, se você for falar ela em francês. Perfeito. Próximo verbo, o verbo pleuvoir. O que significa isso? Pleuvoir. Por exemplo, il pleut depuis ce matin. Il pleut depuis ce matin. Il pleut significa está chovendo. Il pleut, il pleut. Il pleut, está chovendo desde esta manhã. Então, depuis significa desde. Então, il pleut depuis ce matin. Ou seja, pleuvoir significa chover. Il pleut, chove ou está chovendo. Verbo muito importante, o verbo poder em francês, pouvoir. 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 E aí você vai pedir ajuda com esse verbo, né? Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous m'aider? Você pode me ajudar? Você também pode usar para pedir para a pessoa repetir. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Pouvez-vous répéter? Vou escrever embaixo. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Você pode repetir, por favor? Então, também muito útil para você que está começando o aprendizado. Pouvez-vous m'aider? Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Ótimo. Muito importante essa estrutura. Próximo verbo, prendre. Olha isso. Olha essa pronúncia. Prendre. 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 2 R's de uma palavra só. Então, prendre, no começo vai ser normal você ter dificuldade mesmo. Significa pegar ou tomar. Como, por exemplo, pegar alguma coisa, pegar um objeto. Ou, por exemplo, pegar o ônibus, tomar o ônibus. J'ai pris le bus 69. J'ai pris le bus 69. Eu tomei ou eu peguei o ônibus 69. Inclusive é uma dica, o ônibus 69 em Paris. Muito legal em Paris. Muito legal, que ele passa por vários lugares turísticos e bonitos. Várias atrações. E é um ônibus normal, então só paga o preço do ônibus normal mesmo. Perfeito. Fechei o parênteses. O verbo savoir. Savoir. Saber. Savoir. Savoir. Você Saber. sabia? Você sabia? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eu não sei. Je ne sais pas. Savoir. Je ne sais pas significa eu não sei. Se eu for responder como a Emília, se eu quiser dizer eu não sabia, je ne savais pas. Je ne savais pas. Eu não sabia. Je ne savais pas. Eu não sabia, mas agora eu sei. Je ne savais pas, mais maintenant, je le sais. Je ne savais pas, mais maintenant, je sais. Je le sais. Mais maintenant, je le sais. Eu não sabia, mas agora eu o sei. Eu tomei conhecimento disso, que o ônibus 69 é legal. Muito bem. Vamos lá, então esse foi o verbo savoir. Estamos chegando no 19e verbe le plus utilisé, le verbe voir. Voir, ver. Ver, então, ver é usado como em português, tá? Muita gente fala, mas qual é a diferença entre ver e olhar? E é como em português, tá? E às vezes você pode usar como sinônimos, tá bom? Okay. Como, por exemplo, aqui... Je te vois. Je te vois. Eu estou te vendo. Só que não é verdade, né? Porque vocês estão vendo a gente e a gente não está vendo vocês aqui. A gente está vendo a câmera. Je te vois. Eu estou te vendo. Outro exemplo. Tu as vu cet épisode? Tu as vu cet épisode? Você viu esse episódio do seriado? Então,
Em teoria, a gente não vai usar o verbo ver, né? Não é assistir que a gente usa em português. Em francês, geralmente, a gente usa regarder, que significa olhar. Mas na vida real, a gente vai ver muitos franceses falando o verbo voir, usando o verbo voir como sinônimo de regarder. Mas poder usar regarder também, assistir em português, né? Ou seja, tu as vu cet épisode, você viu este episódio, você também pode falar tu as regardé cet épisode, você assistiu a este episódio, pode usar os dois corretamente no francês da vida real. Perfeito pela transição, Roberta, porque nosso 20º verbo é o verbo regarder. Regarder. Regarder que significa olhar, tá? Ou Assistir. assistir. Mais uma vez, tu as regardé cette vidéo YouTube? Tu as regardé cette vidéo YouTube? Il faut regarder la vidéo entière, ok? É isso que eu estou dizendo. Você precisa assistir ao vídeo inteiro para conhecer os 50 verbos que a gente separou para você. Il faut regarder. Olha, eu usei até uma coisa que você já aprendeu aqui. Il faut regarder la vidéo entière. Entièrement. É preciso, Certamente. Inteiramente, né? Entièrement. é preciso assistir ao vídeo inteiramente, por completo. Regarder pode ser olhar ou assistir. Exactement. Próximo verbo, o verbo vouloir, querer. Vouloir. Aí, aqui é o verbo querer, e o exemplo que a gente pegou é um verbo E não querer. Preguiçoso. Je ne veux pas cuisiner. Je ne veux pas cuisiner. Eu não quero cozinhar. Je ne veux pas cuisiner. Preguiçosos de plantão que vão lá ligar pro sushi para entregar em casa. Je ne veux pas cuisiner. Muito usado porque você vai falar je veux, je ne veux pas. Hein? Para usar eu quero. Eu quero você usa sempre em português. Em francês a mesma coisa. E se Je quiser- veux, je ne veux pas. E você também pode usar ele de uma forma mais educada para dizer eu gostaria. Je voudrais, Un café, s'il vous plaît. je voudrais un café, s'il vous plaît. Você pede para o garçom, né? Je voudrais un café, s'il vous plaît. Então, o je voudrais, ele é usado eu gostaria, no sentido mais educado. Então, usa o verbo vouloir assim. Je voudrais. Exactement. Outro verbo muito, muito importante, aimer. Aimer pode ser amar, pode ser curtir, pode ser gostar. Ok? Então, aimer, quando você fala para uma pessoa, significa amar. Je t'aime. Je Je t'aime, t'aime. Roberta. Je t'aime, toi aussi. Então, isso significa je t'aime, eu te amo, no sentido realmente romântico de amor profundo. Je t'aime. Outro exemplo. Tu aimes cette vidéo? Tu aimes cette vidéo? Você gosta desse vídeo? Você está gostando desse vídeo? Então, aqui, quando está falando de um objeto, a gente não está dizendo você ama esse vídeo. Meu Deus, sinto um amor profundo por esse vídeo. Não é. Pode Pode até ser, mas aqui significa mais gostar, Curtir. tá? Então, o verbo aimer pode ser sinônimo de gostar. Agora estou perguntando para você. Tu aimes cette vidéo? Se a resposta for sim, appuie, apertar o j'aime embaixo do vídeo. Donc, appuie sur j'aime embaixo do vídeo. Sur j'aime. Então, quer dizer, aperte no like aqui embaixo do vídeo, tá? Então, aperta no like se você gostou do vídeo mesmo, tá? Appuie sur j'aime, j'aime, aqui embaixo. Agora não é um exemplo, tem que fazer, né? Bota aqui, a gente vai saber se você botou o like ou não, viu? Então, vamos lá para o próximo vídeo. Chercher, chercher, procurar. Chercher. Esse verbo é muito usado em situações quando você quer encontrar um lugar, né? Você quer pedir uma informação de uma maneira mais sutil para uma pessoa mostrar onde é o lugar para você. Je cherche l'avenue Foch. Je cherche l'avenue Foch. Então, isso aqui você está assumindo que está perdido ou perdida, tá? Eu estou procurando a Avenida Foch. Então, quando você fala isso para alguém, a pessoa já vai saber implicitamente que você está precisando de ajuda para mostrar onde é a tal avenida. Exatamente. No verbo também, acabei de pensar, chercher. Ou seja, você vai pronunciar aqui o R, cher, e no final, ER, eu já falei, se pronunciar E simplesmente. Chercher. Chercher. Parece igual, mas não, a pronúncia não é igual. Não é chercher. Chercher. É Chercher. chercher.
Boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Ele diz boa pra ele mesmo. Boa, né? Emília. Boa. Ótima dica. Valeu, cara. Acheter. Próximo verbo, acheter, comprar. Então presta atenção porque em alguns lugares da França as pessoas vão pronunciar o E no meio. Eles vão falar acheter, tá? Mas em muitas outras regiões não vai falar esse E. A gente vai falar acheter. Acheter. Como se fosse simplesmente o som do CH e depois o som do T. Acheter. Acheter. Il a acheté du vin. Il a acheté du vin. Il a acheté du vin. Ele comprou vinho. Ele comprou vinho. Il a acheté du vin. No passado. Comprar. Exactement. Comprar. Próximo verbo, préférer. Préférer. Préférer, que você já deve saber, significa preferir. Bem similar. Vous préférez lequel? Vous préférez lequel? Você prefere qual deles? Vous préférez lequel? Então, o lequel, ele assume que você está dando duas opções para você escolher. Vous Préférez lequel? Tem que escolher agora. Próximo verbo, rêver. Rêver, sonhar. Sonhar. Não tem dificuldade. Rêver. Je rêve de parler français couramment. Je rêve de parler français couramment. Talvez seja seu sonho. Então, quem sonha em francês, sonha de fazer alguma coisa. Presta atenção nisso. Rêver de faire quelque chose, tá bom? Não esquece o de. Então, eu sonho de falar francês correntemente, né? Isso significa fluentemente. Então, eu sonho falar francês fluentemente. Je rêve de parler français couramment. Com certeza você vai conseguir. Conseguir, transição perfeita. Boa, Emile, mais uma vez. Réussir, conseguir em francês. Réussir. 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 Por exemplo, je n'ai pas réussi à parler avec lui. Je n'ai pas réussi à parler avec lui. Eu não consegui falar com ele. Provavelmente eu liguei várias vezes e ele não atendeu. Je n'ai pas réussi à parler avec lui. Então, percebe aqui que o verbo réussir é réussir à faire quelque chose, tá bom? Je n'ai pas réussi à parler avec lui. Je n'ai pas réussi à manger, porque não tinha fome. Je n'ai pas réussi à manger. Eu tô achando que ele tá com fome, ele só fala desse verbo manger. Aqui tá na hora de almoçar, tá? Próximo verbo, 29e verbo, o verbo acreditar em francês, croire. Croire ou crer, né? Pode ser crer ou acreditar. Para mim, eu achei mais fácil usar ele como sinônimo de crer em português, porque é mais similar. Croire. Je crois que c'est une bonne idée, Roberta. Je crois que c'est une bonne idée. Eu acredito que seja uma boa ideia. Aqui no caso, eu acredito que é uma boa ideia. Então, é para você dar a sua opinião. Você vai usar je crois que, tá? Você pode dizer simplesmente je crois que c'est, e aí depois você diz o que é que você acha que é. Je crois que c'est beau. Je crois que c'est moche. Eu acho que é bonito, eu acho que é feio, certo? Je crois que c'est beau. Je crois que c'est moche. Je crois que c'est une bonne idée. Eu acho que é uma boa ideia. Então, je crois que c'est para dar a sua opinião. Anota no caderno, porque senão a gente está dando essa aula no vazio. Vamos lá, então, para o número 30. 30, número 30, o verbo voyager, viajar, voyager. Presta atenção na pronúncia. Durante muito tempo, claro que se você errar na pronúncia como eu errava, as pessoas vão te entender, tá? Mas presta atenção para talvez você possa não cometer o mesmo erro que eu cometi. Eu falava erradamente este verbo voyager. Não é voyager. É como se fosse voyager. Viager. Assim, não sei, com um acento diferente, né? É, voyager. É como se esse Y, ele estivesse mostrando dois Is. Se ele está mostrando dois Is, eu vou ter o OI em francês, voix, e depois eu vou ter outro I. Então vai ser voyager. 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 Voyager, que significa viajar. Viajar, conjugado, il voyage tout le temps. Il voyage tout le temps. Eles viajam o tempo todo. Todo o tempo. Sortudos, né? Então, em francês, a expressão que a gente vai usar, tout le temps. Todo o tempo. É o contrário do que é em português, tá? Então, anota, porque eles usam também
muito desta maneira, tá? Este bloquinho aqui, tout le temps. Tout le temps. Eles utilisam tout le temps, Tout le temps. Eles usam o tempo todo, tout le temps. T'es en forme, toi? Bah oui, je suis en forme, Ok. tout le temps. Je suis tout le temps en forme. Vamos lá, então, O para... verbo pagar. Payer. Payer. Mais uma vez. Payer. Payer. Não é payer. Payer. Como se tivesse dois is. Payer. Mais uma vez. Payer. Ok? A I em francês, E. Tem o som do E. Por isso. Payer. 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 E agora vai doer no bolso. Il vient de payer ses impôts. Ele acabou de pagar os seus impostos. Olha, quando chega esse momento, dói no bolso, viu? A gente chora. Então, il vient de payer ses impôts. Presta atenção aqui que a gente usou uma outra maneira de construir a frase, que é usando venir de. Venir de. Il vient de. Venir de. Venir de, que significa acabar de fazer alguma coisa. Depois do venir de, você vai colocar um verbo no infinitivo, como a gente colocou aqui. Ele acabou de pagar os impostos. Boa. Tá pobre agora, deu o dinheiro todinho. Ah, mas quem paga dinheiro, quem paga imposto que tem dinheiro, então não é tão Obviamente. ruim. E é importante também, né? Os impostos fazem parte de como roda a nossa sociedade atualmente. Próximo verbo, venir. Venir, por exemplo, tu viens chez moi ce week-end? Tu viens chez moi ce week-end? Então, aqui significa você vem para a minha casa, chez moi. Vir. Para a minha casa este final de semana. Então, o verbo venir significa vir, salvo quando ele está dentro de expressões, como você já aprendeu, venir de, que significa acabar de fazer alguma coisa. Exactement. Venir. Tu viens chez moi ce week-end? Você vem na minha casa esse fim de semana? Vamos agora para o nosso próximo verbo. Muito importante para você se apresentar onde você mora. O verbo morar em francês, habiter. Habiter, o H é mudo, habiter, ER no final, tem o som do E, como sempre. Por exemplo, j'habite à Rio. J'habite à Rio. Eu moro no Rio. Então aqui, presta atenção, quando a gente vai falar da cidade na qual a gente mora, a gente vai sempre usar a. J'habite à Rio. J'habite à São Paulo. J'habite à Recife. J'habite à Lille. J'habite à Manaus. J'habite à Porto Alegre. J'habite à, sei lá, Campo Grande. Quero saber, j'habite à... Coloca aqui. Poder treinar aqui nos comentários também. J'habite à colocar a cidade na qual você mora. Moi, j'habite à Rennes. Eu moro em Rennes, que é uma cidade aqui na França. Próximo verbo, plaire. Plaire. Agradar. Plaire. Plaire, ele está usado em expressões muito corriqueiras na França. Por favor, em francês, s'il vous plaît. S'il vous plaît, que vem do verbo plaire. S'il vous plaît. Então, quando a gente vai ver letra, assim, palavra por palavra, seria se isto lhe agrada. Então, para eu pedir por favor, eu estou dizendo se isto lhe agrada. Você pode fazer isso para mim? Olha que coisa linda. É lindo, é verdade. S'il vous plaît. Outro exemplo muito comum. Ça te plaît? Ça te plaît? Ça te plaît? Isto te agrada? Você está curtindo. Então, muitas vezes, por exemplo, sei lá, eu fiz um bolo, aí eu quero saber se a pessoa curtiu. Eu posso dizer, ça te plaît? Ça te plaît? Ou, por exemplo, eu posso dizer isso sobre esse vídeo. Ça te plaît? Ça te plaît? Mais uma vez. Se ça te plaît, precisa agora se cadastrar, s'abonner. Então, s'abonner, s'abonner significa se inscrever. Se inscrever mais do que tem razão. Se inscrever é meio que fazer uma assinatura, certo? Assinar, é. Assinar. Então, aqui a gente quer saber se você assinou o canal Afrancesados. Tu t'es abonné à la chaîne Afrancesados? Tu t'es abonné à la chaîne Afrancesados? Se não for o caso, não esqueça de apertar o botão vermelho. Então, você assinou o canal Afrancesados, você se inscreveu no canal Afrancesados, obviamente que a gente escolheu esse verbo para puxar a sardinha pra gente, para convidar você para se inscrever no Não canal. tenho certeza que ele faz parte dos 50 verbos mais usados, talvez. Talvez se você assistir muito o YouTube. É, porque Aí, o se YouTube você tá for assim- bombando, então... Se você assistir No muito YouTube, com certeza, é um dos verbos mais usados. a gente tá puxando sardinha pra gente, então se inscreva, abonne-toi maintenant, se inscreva agora aqui no YouTube. Abonne-toi maintenant. Vamos lá, próximo verbo, appeler ou s'appeler. S'appeler, por exemplo, je m'appelle Emilien. Je m'appelle
Emilien, que é o meu nome de verdade. Geralmente eu falo Emile porque é meu apelido. Je m'appelle Emile, je m'appelle Emilien. Então, je m'appelle Emile, ou je m'appelle Emilien significa eu me chamo. Me chamo. Então, aqui o verbo s'appeler significa chamar-se, no sentido de dar o seu nome, né? Falar o seu nome. Je m'appelle Emilien. Mas se a gente não colocar esse Szinho que tá aí e for simplesmente appeler, significa chamar, como ligar, chamar alguém no telefone, tá? Elle appelle sa mère tous les mercredis. Elle appelle sa mère tous les mercredis. Ela liga para a sua mãe, para a mãe dela, todas as quarta-feiras. Quer dizer, ela appelle, ela chama, né? No telefone. No telefone, no smartphone, no WhatsApp, onde quer que seja, mas ela chama. Ela chama a sua mãe todas as quarta-feiras. Perfeito. Quartas-feiras, não sei dizer. Tous les mercredis. Em francês é tous les mercredis. Tous les Mais mercredis. simples. Aprender em francês, apprendre. Apprendre. Agora que você já dominou o prendre, pegar, é bem similar. Apprendre. 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 Falei certo. Perfeito. Apprendre. Olha o R. J'apprends le français avec afrancesados. Olha aqui a sardinha de novo pra gente, né? Eu aprendo o francês com afrancesados. J'apprends le français avec afrancesados. Então, j'apprends. J'apprends. Tem um S aqui, mas não se pronuncia. J'apprends. 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 E aí, se você estiver conversando com um francês, com uma francesa, com uma pessoa do Mali, com um belga, com, sei lá, um argelino, uma pessoa que fala francês, e a pessoa perguntar como é que você está aprendendo francês, você pode dizer, j'apprends le français avec Afrancesados. Com certeza ela conhece. Não precisa nem falar quem é afrancesados. Já está se achando a estrela. Étudier, estudar, estamos quase como aprender, estudar, étudier em francês. J'étudie le français tous les jours, e a esquecer, avec afrancesados. J'étudie le français tous les jours. Quer dizer, eu estudo francês todos os dias com afrancesados. Ah, qual é a diferença? É como em português. Estudar quer dizer que você está sentando lá e estudando. Aprender, apprendre, significa que você está assimilando conteúdo. Você assimilou aquele conhecimento e trouxe aquele conhecimento para você. Então, o ideal é que você estude o francês de uma maneira, de fato, eficaz para que você consiga aprender o francês. Uhum. Ok? Boa. Fechei parênteses. Vamos para o próximo verbo. J'étudie, não é j'étude. Isso é um erro muito comum dos brasileiros falando francês. J'étudie. Tem esse I aqui, hein? J'étudie. Boa. Boa, Emile, mas... Ah, e ainda colocou uma coisa errada. Eu coloquei o exemplo, então foi o spoiler. Próximo verbo, essayer. Essayer. Essayer, que significa experimentar ou provar. A gente vai dar dois verbos aqui, este e o verbo 40, que eu confundia muito. Então, só para você ficar de olho, para você perceber a diferença entre esses dois verbos. Antes de tudo, percebe a pronúncia desse verbo. Essayer. Essayer. Mais uma vez, como se fosse dois I. Essayer. Essayer. Então, você vai usar esse verbo essayer, experimentar, para experimentar coisas e não comidas, tá bom? Por exemplo, où puis-je essayer les vêtements? Où puis-je essayer les vêtements? Você está numa loja de roupas. Où puis-je essayer les vêtements? Onde eu posso experimentar as roupas? Então, aqui o puis-je é uma maneira educada de falar eu posso, de perguntar eu posso, tá? O puis-je. Puis-je nesse assim, mas você pode falar também je peux. Où je peux essayer les vêtements? Então, é como se, esse puis-je é como se fosse uma inversão do je peux, mas para ficar mais lindo ele vira puis-je. Então, é um pouco mais formal, tá? E mais educado falar o puis-je. Eu sei que é um pouco complicado de falar pra gente no início, porque tem o U francês, que vai fazer a boca do U e fala aí, porque tem esse je no final, mas você pode treinar. Aproveita aqui. O puis-je essayer les vêtements? Onde eu posso experimentar as roupas? Numa loja de roupas. E tá, isso é para coisas. Mas agora o verbo 40 é para comida, experimentar comida. Roberta com certeza vai contar a história que ela se enganou no início, na então, França. Para experimentar comida, para provar comida é goûter. Goûter, não é je peux, não é puis-je essayer ce fromage, não, é
Puis-je goûter ce fromage? Puis-je goûter ce fromage? Pensa que vem de gosto. Então, goûter, tá? Goûter. Aqui, posso experimentar este queijo? Porque foi, como eu já falei, aconteceu isso comigo. Eu fui pedir para experimentar um queijo numa loja em Lille, lá em 2010, quando eu estava começando a aprender francês. E eu pedi para experimentar um queijo. Eu falei, esse aí é. E a mulher ficou rindo da minha cara. Foi um dos pouquíssimos casos em que uma pessoa foi grosseira, porque eu estava, enfim, com alguma imprecisão no meu francês. Mas eu sou muito grata a essa mulher, porque depois que ela riu de mim, eu não errei mais. Então, Não erro mais, goûter esse aí. para comida, goûter. Puis-je goûter ce fromage? Simples na pronúncia também. Puis-je goûter? Próximo verbo, laver. Laver, lavar, coisa importante. Lavar as mãos, por exemplo. Lavar as mãos. Lavez-vous les mains souvent. Lavez-vous les mains souvent. Isso significa lave suas mãos com frequência. Com Lembra de frequência. souvent, Souvent. frequentemente. Ok. Lavez-vous les mains souvent. Souvent. Muito importante. Lave-se as mãos com frequência. Literalmente. Isso é nossa recomendação. Envoyer, mandar em francês, ou enviar. Envoyer, mais uma vez, esse Y que é como se fosse um I longo. Envoyer, como se fosse dois I, na verdade. Porque a gente vai ter o... Se ele fosse dois Is, né? Voyer. Envoyer. 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 Enviar. Bem parecido com o português. Je t'ai envoyé un email hier. Je t'ai envoyé un email hier. Eu te enviei um e-mail ontem, tá? Então, ao invés de falar mandar e-mail, em francês eles falam enviar. Envoyer un email. Je t'ai envoyé un email hier. Você mandou um e-mail e depois você vai receber, outra pessoa vai receber o e-mail recevoir. Recevoir. Recevoir, receber. Então, presta atenção que é fechado, não é recevoir, é recevoir. Tá bom? Recevoir. Faz a boca do O e fala E. Claro, é muito importante que você treine dentro de frases. Como, por exemplo, a gente vai dar agora, que não vai ser o verbo recevoir, mas vai ser ele conjugado. Treina para você treinar essa pronúncia do re. Quero ter certeza que você recebeu. Tu as reçu mon e-mail? Tu as reçu mon e-mail? Tu as reçu mon e-mail? Então, treina essa pronúncia para você falar reçu, tá? E não reçu. Tu as reçu mon e-mail? Reçu. Tu as reçu mon e-mail? Oui, j'ai reçu ton email. Oui, j'ai reçu ton email. Pronto. Sim, eu recebi o seu e-mail. Boa. Simples. Choisir. Escolher. Choisir. Escolher, tá? Escolher, choisir. Zir. E aqui vai a recomendação de Roberta. Dica. Vai, Roberta. Choisis une méthode focalisée sur le français de la vie réelle para aprender francês, claro. Então, escolha um método focalizado no francês da vida real. Porque não adianta você ficar estudando vários exemplos, várias conjugações, várias coisas que você não vai usar na vida real. Por isso que a gente fez essa escolha de 50 verbos aqui, para te dar um norte, para te dar uma ideia do essencial que é usado no francês da vida real. Muito com importante. exemplos, porque Exatamente. imagina se a gente tivesse dado uma lista gigantesca, sem exemplo nenhum, ou que os exemplos não estivessem conectados com o que é usado. Não ia fazer sentido. É muito importante também focar nos verbos mais usados no início, né? E depois acrescentar seu vocabulário, mas sempre focar no essencial no início para aprender mais rápido. Para aprender mais rápido, de forma mais eficaz. Então, choisir significa escolher. Choisir une méthode focalisée sur le français de la vie réelle. Você falou muito rápido, Roberta. Pardon. Choisis une méthode focalisée sur le français de la vie réelle. Próximo verbo, dormir. O que significa essa aqui? É muito difícil. Dormir. É muito lógico, mas presta atenção que em francês não é dormir, é dormir. É bem aberto. Dormir. Je dors au moins 8 heures par jour. Je dors au moins 8 heures par jour. Eu durmo pelo menos, ao menos, 8 horas por dia. Je dors au moins
au moins, olha aqui, anota também isso aqui, ó. Tá vendo porque é importante a gente trazer as frases em contexto? Porque você aprende outras expressões, outros usos, outras estruturas do francês, junto com o verbo. Je dors au moins 8 heures par jour. Eu durmo pelo menos, ao menos, 8 horas por dia. Por dia. Espero que seja o seu caso, que dormir é muito importante. E vital. Próximo verbo, lire. Lire. Ler, em francês, você não vai pronunciar o E no final. Lire. Lire, ler. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? O que é que você está lendo nesse momento? Isso significa qual é o livro, né, que você está lendo. Vai que tem alguma recomendação de livro aí. Aproveita também para te perguntar: qu'est-ce que tu lis en ce moment? O que é que você está lendo? Você pode dizer aqui, se você quiser nos comentários da recomendação de livro, você pode dizer je lis. Je lis, mais o nome do verbo, tá bom? Je lis. Mas o nome do verbo não, o nome do livro, Roberto. Je lis un livre. Je lis, e depois o nome do verbo. Je lis Harry Potter. Harry Potter. Falasse do verbo também. Je lis e depois o nome do livro. Dá pra ver que a gente tá chegando no 50. No dá pra 50. ver que a gente tá chegando no final. Aqui exige muita concentração essa aula da gente. Je lis e depois dá aqui o livro, se você quer recomendar algum livro para as outras pessoas, outros afrancesados. Harry Potter, em francês. Mas Harry não é Potter. francês esse Eu livro. sei, mas é o livro mais lido do mundo. Então, je lis, mais o nome do livro e não do filme. Vai dar uma dica. Je lis Le Petit Prince. Je lis Le Petit Prince. Já li esse livro no passado, mas se você ainda não leu, é uma boa ideia para você começar a ler em francês. Claro que é bom você ter uma base antes, tá bom? Para você não se desesperar procurando o tempo todo as coisas no dicionário. Boa. Sortir. Sair, em francês. Sortir. Não é sair à francesa, não, c'est sortir. Não é. Então, não é sair à francesa, porque aqui na Em França francês, eles usam outra coisa. Em francês, vai falar sair à francesa. Em francês, a gente fala sortir à l'anglaise. Sortir à l'anglaise, então eles dizem sair à inglesa. Mas não vai sair à francesa aqui desse vídeo, não, porque a gente está quase terminando. Foi uma parêntese. Je sors pour arroser les plantes. Je sors pour arroser les plantes. Eu estou saindo para aguar as plantas. Então, sei lá, você está na sua casa, abrindo a porta da sua casa, e aí, sei lá, seu marido, sua esposa, a pessoa que mora com você, você está indo para onde? Estou saindo para aguar as plantas aqui do jardim. Je sors pour arroser les plantes. Parfait. Sortir. Nada para acrescentar. E claro que também sortir pode ser sair à noite, sair para balada, sair na rua, né? Sortir. Sortir, exactement. Naître. Qual é o seu exemplo com o verbo nascer, né? Naître significa nascer. Respondendo uma pergunta que muita gente me pergunta aqui no YouTube. Onde você nasceu, Roberta? Onde eu nasci? Je suis née à Recife. Je suis née à Recife. Eu nasci em Recife. Então, para você dizer onde você nasceu, a sua cidade natal, fala je suis née à e depois a cidade. Aqui... Roberta falou je suis née e com e no final a mais. Eu, por exemplo, vou falar je suis né, mesma pronúncia, mas na escrita vou tirar esse e no final. Je suis né à Lille. Por que ele vai tirar? Porque para um homem a gente tira esse e no final. Para uma mulher a gente Mas a pronúncia igual. Je suis né à Recife, je suis né à Lille. Agora treinar com a sua cidade com je suis né à e depois o nome da cidade. Penúltimo verbo, sentir, que pode significar sentir ou cheirar. Cheirar, por exemplo, ça sent bon, ça sent bon, ça sent bon. Alguém está cozinhando ali, está subindo aquele cheiro delicioso. Aí você pode dizer ça sent bon. Nossa, que cheiro bom, está sentindo bem, está cheirando bem, tá? Ou uma pessoa. Você pode dizer ils sont bons. Ils sont bons, mon parfum sent bon. Mon parfum sent bon, ça sent bon, quer dizer que é o perfume que está com cheiro bom. Ou eu posso dizer ils sont bons, ele cheira bem. Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent. Bah não, Emile sent bon. Ah oui, non, mais mon parfum. Ah, já está fazendo propaganda do perfume dele. Então, ils sont bons. Emile está cheirando bem. Mas, Emile sent bon. Sim, pode acreditar. Je me sens mieux. Agora é no sentido de se sentir melhor. Je me sens mieux. Eu estou me sentindo melhor. Eu me sinto melhor.
Então, sentir é um verbo que serve para esses dois contextos, para esses dois sentidos. Cheirar ou sentir, sentir-se. Né? Aqui nesse caso, eu me sinto melhor. Je me sens mieux. Vamos terminar agora com nosso último verbo, muito importante, revisar em francês. Reviser, porque você vai precisar revisar essa aula. Reviser. Então, por exemplo, je revise Je révise mon français. mon français. Quer dizer, eu estou revisando o meu francês, eu estou revisando o francês que eu aprendi. Então, não hesita, como a gente diz em francês, não pensa duas vezes antes de dar pausa no vídeo, volta, reassiste tudo novamente, escrevendo aí no seu caderno para o francês colar aí nessa sua cabecinha e ver se entra e fica para você começar a falar francês. É isso? Reviser. Revise ton français. Se você gostou da aula, com certeza você vai gostar do mini curso Afrancesados, um mini curso gratuito de francês para começar a falar francês, para ter acesso a vídeos aulas e o guia digital que a gente preparou com muito amor. Basta clicar no izinho, deixar seu e-mail, apertar o botão e depois você vai receber todo esse material lindo na sua caixa de e-mail. O que mais, Roberta? Agora baixa agora, tá? A gente não sabe Sim. se esse mini curso vai ficar disponível por muito tempo. Então, antes que você clique, demore para clicar e depois clique, não tá mais disponível, clica agora e baixa o seu mini curso. E obviamente, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu Mas gema. eles já deixaram o gem dentro da aula, sabe? Mas eu vou dizer de novo, Ah, tá. deixa o teu gema aqui pra gente saber que você tá curtindo o nosso conteúdo, para o YouTube mandar esse conteúdo para outras pessoas, pra gente continuar fazendo vídeo pra você, pra gente continuar dando o nosso melhor, com muito amor, com muito carinho, pra você aprender francês aqui no YouTube. E vou acrescentar mais um verbo, o verbo partager. Se você gostou do vídeo também, você pode compartilhar esse vídeo, você pode partager, tu peux partager cette vidéo avec tous les amoureux de la langue française. Seus amigos, seus familiares que querem aprender francês. E a gente se vê, claro, como sempre, no próximo vídeo. A gente se vê na semana que vem. À la prochaine vidéo. À la Salut! prochaine!